Olá pessoal, na aula de desenho de hoje vamos aprender um pouco mais que esse é um detalhe essencial para quem quer, desenhar. A perspectiva ela está presente em todos os desenhos, tá? Todas as formas de desenho, melhor dizendo. E que a gente entenda um pouco mais sobre perspectiva, a gente deve traçar uma linha no desenho sobre o papel, e essa linha vai determinar aqui a linha do horizonte, ou seja, a divisão entre o céu, parte de cima, e a terra, parte de baixo. Então essa linha do horizonte faz essa divisão, tá? Entre o céu e a terra. E dentro dessa linha nós devemos imaginar um ponto de fuga. Se você quiser fazer o ponto de fuga nesse ponto aqui no centro, todos os desenhos vão convergir para esse ponto, tá bom? Se você quiser botar o ponto de fuga neste canto ou neste canto, todos os desenhos vão convergir para esses pontos. Então o ponto de fuga nada mais é do que a direção em que os desenhos vão se convergir. Devo lembrar, porém, que a linha do horizonte é uma linha imaginária no desenho. A gente faz ela aqui só para que você tenha uma ideia, tá? Mas aprendendo a desenhar, respeitando as perspectivas, você não vai precisar ficar usando essa linha sempre que você for executar seus trabalhos, tá? Então, supondo que o ponto de fuga seja aqui no meio e eu queira fazer o meu trabalho por cima e por baixo, ou seja, na parte do céu e na parte aqui do solo, todo ele vai se direcionar, ou seja, vai convergir ali para o ponto de fuga. Então, se eu quero fazer, por exemplo, várias formas de quadrado, esses quadrados eles vão sempre convergir aqui para o ponto de fuga. Ou seja, vão sempre se direcionar para lá, para o ponto de fuga. Sendo que o que estiver embaixo, a gente vai ver ele por cima. E o que estiver em cima, a gente vai ver ele por baixo. Vai ficar mais fácil de você entender isso quando eu apagar essas linhas de convergência. Então, pessoal, como havia dito, a gente vai aqui apagando, essas linhas de marcação, ou seja, de convergência, essas linhas que convergem ali até o ponto de fuga, e a gente tem aqui essas quatro formas de quadrados. Podem não parecer quadrado, mas é devido à posição em que eles se encontram aqui para ponto de fuga, demonstrando assim a forma deles, ou seja, a forma com que eles se apresentam aqui no desenho devido à sua direção ao ponto de fuga. Uma maneira legal de você entender isso é se a gente ligar os cantos dessas duas formas, a gente vai ter duas caixas perfeitas, viajando até ali o ponto de fuga. E como eu havia dito para você, o que está embaixo a gente vai ver por cima, e o que estiver em cima nós veremos por baixo. Isso se aplica a qualquer tipo de desenho, tá, gente? Não é só assim em formas geométricas, não. Em todo o desenho você vai aplicar esse princípio básico de perspectiva. Ainda que seja uma natureza morta, uma paisagem, você deve sempre observar esses detalhes. Lógico que você não vai ficar traçando linhas para fazer a sua paisagem, por exemplo, não é? Sempre que necessário, sim, mas nem sempre, não obrigatoriamente você tem que ficar traçando linhas, não. Mas você tem que ter esse conhecimento, que é para não falhar na hora de fazer aí os seus desenhos. A gente pode apagar aqui essas linhas, essas duas linhas aqui, a gente tem duas caixas perfeitas, viajando até aqui o ponto de fuga. Agora, entendendo um pouco disso, um pouco de perspectiva, o básico de perspectiva, se você quiser fazer qualquer desenho com 2 pontos de fuga, você pode também, tá? 3 pontos de fuga pode também, mas sempre respeitando a convergência desses objetos que estejam representados no desenho, direcionados até ali os pontos de fuga. Pontos de fuga nada mais são do que aqueles pontos, onde o desenho se converge, para onde ele se converge, ou seja, para onde ele foge, melhor assim dizendo.
Vamos entender um pouco agora de luz e sombra, tá? Então, pessoal, temos aqui, ó, ponto de fuga, né? LH, que é linha do horizonte, que é essa linha aqui, ponto de fuga, que é para onde os desenhos se convergem. E agora nós vamos entender um pouco mais sobre luz e sombra, tá? Supondo que o feixe de luz, né? Vamos botar aqui, ó, FL, feixe de luz, viaja também daqui do ponto de fuga para lá. Isso não é uma regra a ser seguida, tá? O feixe de luz ele pode correr da onde você quiser, ele pode viajar da onde você quiser botar no desenho. Estou botando daqui só para ficar mais fácil a sua compreensão. Então a luz ela viaja daqui para lá, tá bom? Logo, essa luz ela correndo daqui para cá, ela vai escurecer, ou seja, vai projetar a luz aqui e vai projetar a sombra aqui por trás do objeto. Então aqui vai ficar escurecida devido à luz intensa que vai bater aqui na caixa. E automaticamente vai fazer também uma sombra sobre aqui a superfície. Sendo que a luz que estiver, a sombra que estiver aqui na superfície, ela vai ser mais forte, né? Porque é a sombra projetada sobre a superfície, então ela vai ser aqui mais forte do que a sombra daqui do objeto, propriamente dito. Quanto mais forte, quanto mais intensa for a luz, mais forte e intensa, ou seja, mais negra e escura será a sombra. Então, aqui nós temos ponto de fuga. Vou imaginar aqui a luz. Da mesma forma como a luz viaja daqui para cima, ela também vai escurecer essa parte aqui da caixa, sendo que não vai projetar sombra aqui por conta do céu não ter nada que barre, não é, a luz lá. Então a luz vai viajar tranquilamente, vai escurecer somente aqui a parte de trás da caixa. Então esses são princípios básicos de perspectiva, não é, e luz e sombra. Vamos continuar escurecendo aqui até chegar a esse tom. Suponhamos agora então que nós queiramos fazer uma árvore aqui nesse desenho. Isso serve também para a gente tirar um pouco da rigidez aqui da aula e colocar um objeto de forma mais agradável, não é? Então a gente vai traçar a linha do horizonte, perdão, a linha imaginária, que é a linha de convergência até o ponto de fuga, e vamos fazer a nossa árvore, não é? Respeitando aqui essa linha, tá? Então a gente vai fazer aqui a árvore, a gente precisa fazer, não é, uma árvore certinha, toda rígida aqui nessa linha não, mas a gente deve procurar respeitar aqui um pouco essa linha e vamos começar a desenhar aqui a nossa árvore, tá? Temos aqui então assim o esboço, não é, de uma árvore. Vou reforçar um pouquinho mais aqui as linhas, que é para você compreender melhor, você ver melhor aqui a árvore. Vou reforçar um pouco mais só para você visualizar melhor aí no vídeo. Bom, feito isso, nós já podemos agora apagar essas linhas. Então, a parte de cima da árvore, a gente vai enxergar ela da mesma forma que enxergamos essa caixa, de baixo para cima, e a parte de baixo, de cima para baixo. Novamente, voltando a observar a perspectiva, tá? Então, a gente vai fazer toda a parte de cima da árvore visualizando-a por debaixo e já obedecendo também as sombras, não é? Então, como a gente vê a parte de baixo de cima para baixo, a gente consegue enxergar aqui os detalhes das raízes, não é? E a parte de baixo, a parte de cima, a gente consegue visualizar a parte de baixo das folhagens, ó. Ou seja, a parte que entra ali, não é? Onde os galhos penetram ali. Como a luz viaja daqui para lá, ou seja, do ponto de fuga, como coloquei, não é, o facho de luz viajando daqui para cima, então todas essas massas de folhagem vão fazer sombra sobre as outras, tá? Então, como a luz ela está viajando daqui para cá, toda essa parte aqui de trás do
do tronco aqui da árvore vai ficar mais sombreado, não é mesmo? Porque a luz ela vai bater aqui e automaticamente vai refletir uma luz aqui desse lado, uma sombra aqui desse lado, perdão, uma sombra aqui desse lado. Assim também como toda raiz, ela vai no lado oposto à luz, ela vai deitar aqui uma sombra e assim por diante. Ó. Então, pessoal, toda a parte que é iluminada da árvore, na parte oposta vai ficar aqui a sombra, não é? Ó, vamos sombrear aqui a parte de baixo, que recebe também a sombra aqui desse bloco das folhagens, não é? Ó, abaixo aqui da árvore. Entre as raízes, não é? Porque entre as raízes tem um volume, vai fazer uma sombra a mais aqui embaixo. E vamos estender, da mesma forma que nós criamos a sombra aqui, ó, não é? Nós vamos também estender essa sombra viajando aqui nessa superfície. A gente começa com um lápis clarinho e vem trabalhando com lápis, agora com lápis escuro, né? E dessa forma a gente consegue representar aqui a sombra. Então, como a gente vê essa parte do desenho de cima para baixo, a gente consegue observar aqui toda a parte superior aqui das raízes, ó, né? E as sombras entre elas. E todo objeto que estiver aqui nesse desenho, por exemplo, uma pedra, por exemplo, né? Ele vai ter a sua sombra projetada no solo e estendida na mesma direção que a luz viaja. Então, pessoal, temos assim dois conceitos básicos, né, de desenho: perspectiva e luz e sombra, tá? Conceitos básicos desses dois detalhes, desses dois fundamentos, melhor dizendo. Então, a gente vai ficando por aqui nessa aula e aguardem novas aulas, ok, gente? Um abraço e até a próxima aula.